Amém. Vou descer. Então, nunca é bom esse horário estar aqui na igreja, né, irmão? Vamos ser sinceros. Vamos lá, vamos se expor aí. De verdade, irmão, quem gostaria de estar em casa agora dormindo, vai? Eu também, né? Não sei que horário foi esse que descobriram, né? Assim, para vir para cá. Eu comi um peixe hoje, então... Tava doido para voltar pro hotel para dormir. Chegou lá, a menina falou assim: você só pode ficar aqui só até 2 horas. Eu falei, ah? Aí mudou tudo, né? Aí chamaram a polícia, que a gente queria entrar pro quarto, não podia. Aí, mas é bom estar aqui. Meu desejo é que, de alguma forma, eu some com vocês esse tempo. Daqui eu vou sair para um outro encontro, vai ter outra reunião, né? Que é uma reunião, deve ter mais ou menos... Vai ser pela televisão, né? Vou ver o Flamengo jogar contra o América, e eu queria que vocês intercedessem por isso, né? Porque o São Paulo ganhou hoje, o Flamengo tem que ganhar, senão fica muito longe da tabela. E a gente segue o líder, não segue o vice-líder, né? A questão de vice-líder é com os vascaínos. Então a gente sabe que... É o quê? Vai dar ruim? Ah, mas que time? Hã? É Vasco? Então, aí, no meio de uma pregação, o inimigo começa a se manifestar no nosso bem. Vocês sabem, a gente já tem que repreender logo e, ó, senão a gente já pega logo. Então, pessoal, mas é pra gente acordar, né? Eu já fui tomar um cafezinho ali, glória a Deus. O que a gente fala aqui à tarde? O que vocês gostariam de ouvir à tarde? Fala aí, irmão, dá um tema aí. Não, a gente aqui é rápido, ó. Dá um tema, a gente prega logo. Totalidade da missão. É o termo que estava ali. tá vendo que... Eu depois falei, rapaz, mas é 15 horas, mas já botaram ele para hoje. Totalidade da missão. Então vamos esperar o pessoal que chega atrasado, a gente marca 3 horas, mas o pessoal chega que hora mesmo? 20 para as 4. Então, irmão, foi muito bom estar com vocês aqui. Deus abençoe. Vamos para a próxima conferência, né? Irmãos, 3 horas. 20 para as 4. Estava dormindo, né? Lavando roupa. Olha que pessoal incrível. Lavando roupa com um tempo desse, hein? Tem que ter secadora. Então, para a gente falar da totalidade da missão. Totalidade da missão. Eu nem sei que a gente fala de um tema desse, né? Totalidade da missão. Mas talvez a gente fale de um tema que sem ele não existe a totalidade da missão. Vamos pensar num tema então? Então abra sua Bíblia aí no livro de João, no capítulo 1. Acho que é capítulo 1. Eu sei que está aí na Bíblia. Vê se tem no versículo 42. Irmão, tá me pegando legal? Mas pega daqui para cima, senão é feito. Não tá vendo? Mas em nome de Jesus. Ele queria me filmar de lado, irmão. Imagina, me filmar de lado. Ó, nada a ver de lado, né? Vai. João 1,42. O que diz? Eu gosto muito desse texto. João 1,42. Pode ir. Não estou junto, não. Pode ler você mesmo, voz alta. E o levou a Jesus. Este fixou nele o olhar e disse: Tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefas. Então, e o levou a Jesus, e Jesus olhando para ele disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Esse texto aí, parece que ele está soltinho aí, né? Mais um texto, né? E o levou a Jesus. Jesus olhando para ele disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, esse texto aí é um texto que você precisa fazer algumas perguntas. Concorda? Vamos ler de novo pausadamente, ó. E o levou até Jesus. Ó, de novo, pausadamente, ó. E o levou até Jesus. E Jesus, olhando para ele, disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas. Então a primeira pergunta que a gente faz para o texto é: quem levou quem para quem? Quem levou quem para quem? Ó, ele levou até Jesus. A gente percebe, né? Por isso que é bom a gente estudar um pouquinho, estudar só um pouquinho. É bom estudar. Mas tem algumas matérias que você estudou, tu nunca usou, para nada. E muito legal que estou reformulando agora a educação, né?
Então, se Deus permitir, eu acredito nisso, irmão, que agora a escola vai ser direcionada assim, vai ver a aptidão do aluno e ele vai estudar aquilo que está na aptidão dele para aquilo que ele vai servir. Isso é legal. Irmão, tem coisas de física que eu nunca usei na vida. E eu ficava desesperado, eu sinto muito pelo meu filho não entende nada de física, química, nada, irmãos, e ele fica sofrendo. Eu falo, filho, mas tem que estudar, tem que fazer prova, e aí? Mas não vai usar para nada, para aquilo que ele quer. Então mas o português você vai ter que usar, né, irmão? O português a gente tem que usar. E é muito engraçado. Desculpa, meu mundo é de Bob, né? É que eu vi um vídeo de um cara que ele fala assim, que ele foi estudar, né? Foi fazer um curso de inglês. E chegou lá e ele falou assim, eu fui fazer o primeiro curso de inglês, eu nem sabia inglês da minha vida, eu fui lá, aí fiz a inscrição, a mulher falou comigo, e eu falei para ela do inglês, aí foi lá e fez a inscrição, e daqui a pouco a mulher falou assim, mas moço, você precisa usar a camisa do nosso curso. Ele, não, tudo bem. Aí ele comprou a camisa, a mulher, 4 minutinhos. E ele nervoso, porque ele é a primeira vez que ia para um curso de inglês, todo mundo lá na sala. Aí a mulher voltou com a camisa. E a mulher falou para ele assim, I am to serve. Aí ele, moça, eu não sei falar inglês não, moça. É a primeira vez que eu estou aqui. O que ela? I am to serve. Ele, moça, é a primeira aula que eu estou tendo aqui. Eu não sei, não, mas eu não estou te falando inglês. Eu estou perguntando se a camisa AM te serve. Mas I am to serve. É complicado. Até eu ia ficar I am to serve. Oh, mas parece I am to serve. I am to serve. Mas o português a gente vai ter que aprender, irmão. Mesmo que a gente, né? Olha que minha esposa é suíça. Minha esposa é italiana, criada na Suíça. Eu estava conversando, não sei estava conversando hoje, foi com você, né? Eu falei que minha esposa fala 7 idiomas. Irmãos, às vezes minha esposa me corrige o meu português. Eu falo, o quê? Isso é muito abuso seu, pô. Como vai me corrigir meu português? A gente estamos aonde, gente? Isso é um problema sério, né? Complicado. Mas o português, aí esse texto é muito rico, porque o texto, quando você lê, se você entende um pouquinho de português, você vai ver que existe um sujeito oculto. Não é? Olha, e o levou a Jesus. Jesus, olhando para ele, disse, então olha só, tu és Simão. Então, ó, Jesus e Simão apareceram. Quem é o sujeito oculto? Você só vai entender o sujeito oculto se você ler o texto todo. Quem é o sujeito oculto? Vamos lá, gente. Irmão, isso é congregacional. Aqui tem escola bíblica, bem, pastor? É só olhar para o pastor, tem cara de quem gosta de escola bíblica, assim, de estudar. Vamos lá. Quem era o sujeito oculto? André. E aonde é que começa essa história? Essa história começa com quem? Com João Batista. Que ele diz, esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele que vocês têm que seguir. Aí a Bíblia fala que Jesus estava passando, o André foi atrás e falou, mestre, onde estás? Jesus falou, vem e vê. E o André ficou com ele aquele dia todo. E o que a Bíblia diz é que ao sair dali, André fez o quê? Foi até o seu irmão e disse assim, olha a frase, Pedro, achamos o Messias, vem e vê. Então olha que legal, o cara vai estar com Jesus, ele fica com Jesus o dia todo. O primeiro desejo que ele tem é o quê? É levar alguém para Jesus, né, irmão? Quando a gente está com Jesus, a gente quer levar as pessoas para Jesus, não tem como. Mas ele foi atrás do irmão dele. Agora, é interessante porque o Pedro era judeu, e o judeu esperava quem? O Messias. E quem foi o discipulador de Pedro? João Batista. André, Pedro, eles eram discípulos de João Batista. Ou seja, imagina esse cara falando o tempo todo, Jesus, o Messias, né? E o João Batista, ele vai vir, ele vai chegar. Então, o Pedro já tinha mais ou menos uma sombra de quem estava para chegar o Messias, mas não sabia quem era. Mas aí o André diz, vem e vê. Achamos quem a gente procurava. Então, quando ele diz assim, achamos o Messias, me dá a entender o quê? Que eles estavam esperando, que eles estavam procurando, queriam saber quem era. E chegou a hora, irmão. E o que você entende, irmão? Já que a gente está numa palestra aqui, vamos fazer uma dinâmica aqui para vocês nunca mais esquecer, ok? Deixa eu ver
Quer dizer, tinha um cara ali fora que ele entrou junto. Meu irmão, assim, você. Cheguei. Fica aqui. Deixa eu ver. Meu irmão, vem tu também. Aqui. Fica ali. Assim. Aqui. Agora eu vou procurar um aqui. Deixa eu ver um cara assim com. Assim, um cara com cara de crente. Tu, vem cá. Aqui. Tu gostou, né? Aí. Calma, meu irmão, calma. É só um teatro. Então, você tá aqui, ó. Fica aqui. Meu irmão, tu fica ali com ele ali. Aqui. Vamos ver aqui. Pá. Isso. Agora eu preciso de quem? Deixa eu ver. Meu irmão, tu pode vir de jaqueta preta? Chega aí. Tô sentindo. Tu tem cara de quem come. Como é que é o nome? Gafanhoto com mel. Então, olha só. Nós temos aqui os personagens: João Batista, André e Pedro. E ali nós temos Jesus. Olha lá. Tu tá querendo fazer isso mesmo ou tu quer dançar aquela dança assim? Tô sentindo. Vamos lá, então olha só. Chega aí, João. Ó, João é o seguinte, tu vai olhar pra lá, aqui o André tá aqui. Pedro, sai de cena um pouquinho, fica aqui. Então fala assim: eis o Cordeiro de Deus, é ele que você tem que seguir. Aí tu já, pá, corre lá, valeu? Mas, João Batista. Aí, chega lá, André. Mestre, onde está? Aí você fala: vem e vê. Repete. Vem e vê. Isso é muito forte, né? Muito difícil falar essa frase. Vem e vê, valeu? Aí você vai ficar um tempinho aqui, depois você vai lá e fala assim: Pedro, achamos o Messias, ok? É rápido, irmão. Só pra gente, vamos lá. Cena 1, João Batista. Tem muito ensaio. Só vai olhar, ele é discípulo, fala assim: ó, ele é o Cordeiro de Deus, é ele que você tem que seguir. Vai lá, vai, João Batista. Cena 1, croquete. Croquete, mano. Croquete. A alegria do Senhor é nossa força, irmão. Ele vai falar. É só isso, ó. Só aponta pra ele e vai lá, vai. Aí, calma. Cena 1, croquete. Eu vou ser o Espírito Santo. Eis Cordeiro de Deus. Eis Cordeiro de Deus. É ele. Aí você vai lá e. Agora é Jesus. Mestre, onde está? É o texto da Bíblia. Vai, mestre. Olha a animação do André. Aí, não. Ele fica lá. Aí tu tá ensinando ele. Tá conversando com ele. Vai, Jesus tá ministrando para ele. Aí ele ficou com Jesus. O que ele fez, irmão? Aí ele tá tão cheio. Você vai lá e... Pedro, achamos o Messias. Vem ver. Ok? Vai. Animação. Aí. Pedro, achamos o Messias. Vem ver. Aí, Pedro. Agora, irmão, preste atenção nesse detalhe. Isso é o mais importante, ok? Jesus, vou falar uma coisa para você. Vocês podem ouvir. Antes dele chegar, você vai falar assim: não precisa me apresentar a ele. Eu sei quem ele é. Eu vou falar no teu ouvido. Vem. Vem ver. Aí você, Jesus, tipo assim, Jesus, esse aqui é o... Jesus, esse aqui é o... Fala! Não precisa apresentar ele. Eu sei quem é. Jesus, tu é mais doce, calma. Jesus, aqui, ó, é tipo assim. Cara, você é Jesus, tu já sabe que ele vai apresentar. Conhece o pensamento dele, tu fala assim: André, olha só, ó. Vem, André, não precisa me apresentar ele. Valeu? Vai agora. Cena 2, croquete, vai. André,
Vai, eu vou falar você. André. Não, é aquele André. Não precisa me apresentar ele. Agora, olha bem para ele e diz assim: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas. Que quer dizer Pedro. Segue-me. Assim, é legal se a gente encontrar esse acordo, tá bem? Jesus, obrigado. Pô, o João Batista e o Pedro, igualzinho. Essa cena, eu sempre imagino essa cena. O André trazendo Pedro. Tipo assim, vamos lá, cara. Eu fiquei com ele o dia todo, cara. Você vai ver, é ele. E quando ele se aproxima, o que o texto diz é: fixando os olhos nele. Tipo assim, nem esperou apresentar. Jesus deve ter falado... Rapaz, esse texto é muito lindo. Jesus olhou para ele e disse assim: eu sei quem é ele. Você é Simão, filho de João. Você será chamado Cefas. Me segue. Então aqui começa o discipulado de Pedro com Jesus entre aqueles 12 discípulos. Aqui começa a caminhada de Pedro com Jesus, que levaram 3 anos. Foram 3 anos de discipulado. E aqui, com certeza, aqui todo mundo conhece um pouco a Bíblia. Mas eu perguntaria aqui, vamos pensar junto aqui. Quem souber, quem lembrar, fale. Eu só vou pedir 10, tá? Só 10. Quem lembrar de uma, vai falando. Me diz aí uma experiência que você leu na Bíblia que o Pedro estava junto. Ou uma experiência que o Pedro teve com Jesus na Bíblia. Vamos lá, vai. Transfiguração. Andou sobre as águas. Hã? Ali você vê que ele era muito crente, né, irmão? Assim, converteu mesmo. Para levar Jesus para curar a sogra, tem que ser crente. Curou a sogra. A pesca maravilhosa. Negou Jesus. Quem não souber, pode falar negou Jesus mais uma vez, porque foram 3 vezes, né? São 3. Então, negou Jesus, uma. Vai, irmão, vai, fala. Tem mais, irmão. A ceia. Alguém falou a ceia? A ceia do Senhor. O olhar, vai. Ele curou pela sombra. Essa não pode. Falando da experiência que Pedro teve com Jesus. Quando Jesus o repreendeu, sai para trás de mim, Satanás. Fala. Quando Jesus encontra ele no barco, ele pula do barco. Não. Não, essa não pode. Essa não pode do barco que ele pulou, não pode. Não. Vai saber por quê? Cortou ele do mago. Mas fala outra aí que tu falou. A outra qual foi que tu falou, irmão? Quando ele encontra Jesus, ele pula do barco, porque ele está pelado. Não, essa não pode porque tu vai entender. Vai lá. Quando Jesus lava os pés de 11. Irmão, tem dezenas. Eu acho que a mais importante para mim é aquela que eles se encontram para aquilo ser restaurado. Essa também não pode. Você vai entender por quê. Essa essa não pode. Você vai entender por quê. Então vamos pensar, irmãos. O apóstolo Pedro. Eu não tenho nada contra os apóstolos aí, não. Mas tem um monte de gente que se titula apóstolo, né, irmão? Eu falo que eu poderia ser, porque eu tenho um nome para ser apóstolo. Apóstolo Pedro. Nome eu tenho pelo menos, né, irmão? Mas não sou. Mas o Pedro, irmão, o apóstolo Pedro, ele teve todos os motivos para jamais negar Jesus. O apóstolo Pedro teve experiência, irmão, que qualquer um que gostaria de ter pelo menos uma. Eu sou de uma igreja, o nome do meu pastor é pastor Paulo César Brito. O pessoal mais das antigas conhece. É um homem, um compositor assim, maravilhoso. E meu pastor me abençoa muito. E olha que eu fui um cara de rock, gostava de rock and roll, Jenny Joplin, Led Zeppelin. E eu cheguei numa igreja em que meu pastor, aquele homem totalmente tradicional, as músicas não tinha nada a ver comigo, nada a ver, irmão, nada a ver. Música assim que você fala assim, horrível, cafona demais. O ritmo é ruim, tudo é ruim. Mas as letras, irmãos, era impressionante.
E tem uma música que a gente era muito privilegiado quando ele compôs, sempre que fazia uma música, ele trazia para a igreja, meus irmãos, compus uma música ontem, e a gente era o primeiro, nós éramos os primeiros a ouvir a música. E um dia ele chegou, mostrou uma música que ele fez na noite de Natal com a esposa dele. E essa música talvez se encaixe um pouquinho no meu tema aqui. Que ele estava no piano, né? Estava com a família, aí ele sentou com a esposa e falou assim, Claudete, vem cá, me diz uma coisa, se você pudesse escolher onde você gostaria de estar, o que você queria ser na Bíblia? Aí eles começaram a conversar, e ele pegou o piano, e ele começou a cantar, e saiu essa música. A música diz assim, ó: eu queria ser o cego que de novo viu, eu queria ser o morto que ressuscitou, como eu queria estar com ele em Cafarnaum. Ah, se eu pudesse estar no barco de onde ele falou, eu queria dos leprosos ser o que voltou, ser a mulher que com esperança em Jesus tocou, comer do pão que sobejou da multiplicação. Ah, se eu pudesse estar no barco de onde ele... Aí no final ele fala assim, eu queria, mas eu posso, pois pela fé eu sei que Cristo vive em mim. Então as músicas, as letras são fantásticas. Fantásticas. Eu lembro que no meu chamado missionário, assim, quando eu comecei a ouvir, ele cantou uma música, olha a música, nada a ver a música, mas tudo a ver. Quando diz assim, ó, vinde após mim, disse Jesus a certo homem, vinde após mim que te farei um pescador, transformarei tudo que tens e ainda o que não tem. Aí no refrão ele fala assim, hoje Jesus quer te fazer como este homem, meu Pai promete lançar a rede em alto mar, lá onde estão os grandes cardumes, ainda sem rumo, o mestre te quer, lançando a mensagem, pescando para Deus. Aí quando ele fala assim, o mundo é o mar, os peixes são homens sem rumo e sem vida, a rede é a mensagem que fala da paz que existe em Jesus, o peixe apanhado na rede do homem acaba morrendo, o homem apanhado na rede de Deus começa a viver. Hoje Jesus quer te fazer como este homem, meu Pai promete lançar a rede em alto mar, lá onde estão os grandes cardumes. Então, olha, quando a gente pensa no Pedro, o Pedro, irmão, tinha tudo para não negar Jesus. O Pedro teve as melhores experiências que qualquer crente gostaria de ter, pelo menos uma. E a gente sabe que o Pedro, uns falam que ele pisou na bola, né? Pisou na bola. Mas a Bíblia nos mostra uma coisa interessante. Isso aí é o meu mundo de Bob, tá, irmão? Na Bíblia descobriu uma coisa interessante. Na Bíblia existem 5 níveis de experiência com Jesus. Tem 5 níveis de experiência. Vou te contar as 5. Rápida, isso dá outro estudo. Qual é o primeiro nível de relacionamento com Jesus na Bíblia? Multidão. A multidão se relacionava com Jesus de que maneira? A multidão, ela estava atrás de Jesus por causa de quê, irmãos? Por causa dos sinais. Comer pão. Elas queriam ver. A multidão estava ali o tempo todo e a multidão gritava o quê? Hosana, Hosana, Hosana. A multidão estava atrás dele. Ontem eu falei isso, né? Quando Jesus transforma o vinho, a água em vinho, a Bíblia diz que a multidão o seguia por causa dos sinais que ele fazia. Então a multidão estava muito afim de ver o milagre. Mas o que a gente vê na Bíblia é que a multidão, ela é inconstante. A multidão, ela muda de lado rápido. Multidão não tem compromisso com Deus, irmão. Porque a mesma multidão que disse Hosana, 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 foi a multidão que disse crucificam. Só que dentro da multidão existia um outro nível de relacionamento, que eram os 70. Os 70 estavam dentro da multidão. E quem eram os 70? Os 70 foram aqueles caras que Jesus fez o quê? Pegou, que foi chamado de os discípulos. Jesus pegou os caras, discipulou e enviou os caras para a cidade. Falou assim, ó, vai, entra na cidade, em cada casa que vocês entrarem, expulsa os demônios, tal, faz isso, cura os enfermos, saudai todos com a paz. E os caras foram, não foram? Os 70 foram, irmão. Como é que eles voltaram? Eles voltaram assim, oh meu Pai, Deus, os demônios saíram, Senhor, os demônios saíram, as pessoas foram curadas. E Jesus só olhando e falando. Aí a Bíblia fala que Jesus diz assim, é verdade, eu vi Satanás caindo, eu vi os demônios se submetendo a vocês, mas olha só, aí Jesus, depois você lê lá, irmão, depois Jesus começa capítulo 5, 6, do livro de João, falando sobre o seu reino,
Que reino era esse? Aí Jesus começa a dar um discurso para esses 70. E olha que interessante, alguém pode abrir aí? Eu sei de qual o texto, mas eu quero que alguém lê para você achar que eu não estou falando besteira. No livro de João, no capítulo 6, quem for ler, eu quero que leia assim. Eu vou ler agora, capítulo 6, versículo 63. Quando acabou o 63, você fala 6, 64. 6, vai lá, vamos lá, vai. Quem pode ler? Lê, irmão. Somente o Espírito da vida. A carne para nada serve. As palavras que ele disse são Espírito e vida. 663. Mas alguns ainda não creem em mim. 64 agora ele está. Pois Jesus sabia desde o princípio quem não Irmão, lê esse versículo de novo. por quem seria traído. Lê esse versículo de novo, que você lê. Esse aí, 64. Ó, Mas alguns ainda não creem em mim, pois Jesus já sabia desde o princípio e não cria nele e por quem seria traído. aí agora você vai ler o 6,65, né? Depois observou. Isso é o que eu queria dizer quando afirmei que ninguém pode vir a mim se meu Pai não atrair a pessoa a mim. Então, olha só, Jesus está falando isso para os discípulos dele, está explicando. Você vai ler que versículo agora, irmão? 66. Não, o quê? Qual o capítulo? Ó, capítulo 6, 66. Te lembra algum número, não? 6, 66. Olha o que está escrito em 6, 66. Vai. Nesse ponto, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e o abandonaram. Irmão, você viu o que está escrito? Ele não falou assim, nesse ponto algumas pessoas voltaram para trás. Nesse ponto algumas mulheres voltaram para trás. Nesse ponto algumas crianças não querem... O que ele falou? Nesse ponto, o quê? Muitos dos seus discípulos voltaram para trás. Então aí está, ó. Primeiro nível qual é? Multidão. Segundo, os 70. Só que dentro dos 70 existia um outro nível, que era? Os 12. Olha o versículo 67. Leia, irmãos. Então Jesus voltou-se para os 12 e perguntou: vocês também querem ir embora? Ó, Jesus agora voltou para os 12 e disse, e vocês também querem ir? Aí no versículo 68, olha quem se levanta para defender os caras. Vai. Simão Pedro respondeu: para quem iremos nós? Se só o Senhor tem as palavras que dão a vida eterna. Então o Pedro está mostrando uma coisa para a gente aqui. O que o Pedro está dizendo é o seguinte, que quando os discípulos falaram assim, pô, dura esse discurso, quem é que pode seguir? Muitos dos seus discípulos deixaram de seguir Jesus. O que eles falaram, em outras palavras? Isso é o que eu entendo, tá, irmão? Eles estão dizendo assim, meu irmão, esse discurso é muito duro. Isso aí, não, eu achava que era só expulsar demônio, era só fazer as coisas maneiras, né, assim, o nome dele. O que dá a entender é que os caras falam, tipo assim, olha para Jesus e falam, pô, plano B, irmão. Vou seguir mais esse cara não, vou para outro lance, vou procurar outra coisa. O Pedro já reage diferente. O que o Pedro diz? O Pedro diz assim, Senhor, peraí. O senhor está perguntando para onde a gente vai? Não tem plano B, não. A gente está atrás do Senhor agora, não tem mais volta, não. Nós já estamos sendo odiados por todo mundo aí. Não, agora, para onde e para quem nós iremos, se só tu tem palavra de vida eterna? Estamos fechados contigo. Estamos fechados contigo. Então, o terceiro nível é os 12. Mas dentro dos 12, existia um outro nível de relacionamento. Qual era? O dos 3. Pedro, Tiago e João. E você percebe isso, que quando Jesus está orando, quando ele vai orar, ele reúne os 12 e fala assim, pessoal, eu tenho que orar, mas não posso levar todo mundo comigo. Vou levar 3. Fica imaginando a cara de Jesus. Então deixa eu ver quem eu vou levar aqui. Pedro, Tiago e João, vem comigo. Aí Pedro, Tiago e João de repente levantam. Uns ficam aqui, Jesus sobe para orar com os caras. Pá. Aí passa um mês depois, 2 meses. Você vê isso na Bíblia, está lá. Aí Jesus teve que orar. Jesus fala assim, pessoal, vou orar de novo. Eu vou levar, não posso levar todo mundo. O que você imagina que acontece? Quem não foi vai falar assim, pô, agora é a nossa vez, pô, é a nossa vez. Aí Jesus, Pedro, Tiago e João, vem comigo. Como assim? Imagina o Pedro. Depois eu falo para vocês o que aconteceu lá em cima. Vocês nunca repararam isso na Bíblia? Jesus ia para um lugar, não deixou que todos entrassem, somente Pedro, Tiago e João. Então existia um outro nível de... Mas a Bíblia diz que quando estava lá em cima Jesus orando, os caras dormiram, irmão.
E Jesus fala, não pode nem comigo velar essa noite? Dormiram. Mas dentro dos três existia um outro nível de relacionamento. Quem era? O de João. E como é que se descobre isso? Na Bíblia, está lá. A Bíblia diz que Jesus está na ceia, na última ceia, e ele diz assim, pessoal, essa é a última ceia que eu bebo com vocês. Última ceia. E eu quero dizer para vocês que um de vocês aqui vai me trair. Imagina, irmão, olhar todo mundo. Trair? Trair? E a Bíblia fala que Jesus fala que aquele que lhe der o bocado molhado, ele já nem percebe. Porque o bocado molhado era uma honra. Você molhar o pão no vinho e dar para a pessoa era uma honra. Jesus molha e dá para quem, irmão? Para Judas. Mas antes você vê no texto assim, ó, que está todo mundo na mesa, aí o Pedro, meneando a cabeça, ó, meneando a cabeça, tipo, né? Faz um sinal para o João e diz assim, pergunta. Né? Meneando a cabeça para o João, tipo assim, perguntou quem era. Por exemplo, num lance desse aqui agora, está todo mundo aqui, aí tu está quase com sono, aí tu olha para aquela, como é teu nome, irmã? Não, vou te chamar você, não, eu vou, irmã, olha aqui isso. Não, eu vou te botar numa coisa legal. Como é que é seu nome? Jeane. A gente está aqui agora. Aí eu falei que eu tomei um café com ela. Aí eu estou bem aqui. Como é que você pergunta para ela se tem café ou não? Você dá um disfarce e fala assim, tem café lá. Olha lá, ela. Foi isso que o Pedro disse. Pessoal, pergunta a ele quem é. Aí a Bíblia diz que João, reclinando a cabeça no ombro de Jesus, disse assim, mestre, quem é? Irmão, só podia reclinar a cabeça no ombro quem tinha intimidade. E só podia fazer essa pergunta quem tinha intimidade. Não se faz essa pergunta. E Jesus diz o que para o João? Aquele que eu der um bocado molhado. E somente João sabia quem era o traidor. Que nível de relacionamento é esse? Então eu joguei aqui 5 níveis de relacionamento. Agora eu solto a pergunta, qual é o teu nível de relacionamento? É contigo mesmo, irmão. Amém? Eu só falo e deixo contigo. Mas volto para o Pedro, irmão. Então Pedro foi alguém, irmão, que ele jamais poderia negar Jesus, concorda? Não podia. Teve experiências maravilhosas. O Pedro escutou de Jesus coisas maravilhosas. Eu falei hoje na igreja, né? Quando Jesus pergunta, quem o povo diz que eu sou? Quem? Elias, Jeremias, profeta? Aí ninguém respondia, mas e vocês? Vocês dizem o quê? E o Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou, ó, não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai. E eu também te digo, Pedro, que tu és pedra, e sobre essa rocha que sou eu edificarei a minha igreja, e os portões do inferno não prevalecerão contra ela. Esse cara que teve a revelação de Jesus, é só você seguir o texto, mais à frente, Jesus repreende ele e fala, aparta de mim, Satanás. Então, imagina essa coisa que faz altos e baixos de Pedro. Mas o Pedro andou com Jesus. E a palavra diz que Jesus fala para ele assim, tu vai me negar, jamais te negarei, vou contigo até a morte. Ô Pedro, olha só, olha para mim. Eu fico tentando imaginar, eu não sei como é que foi, mas quando eu falo com meus filhos, eu falo assim, olha para mim aqui. Estou te falando isso, cara, para meus filhos, olha para mim. Imagina Jesus falando assim, Pedro, olha para mim aqui. Você vai me negar, filho. Antes que o galo cante, você vai me negar. Enquanto eu imagino o Pedro fica com, como vai me negar? Não vou negar, não, vou mostrar. E a Bíblia mostra que quando Jesus foi orar, que estava aquele tempo lá, que chegou a hora, a Bíblia fala que no meio daquela penumbra, não sei como é que foi, aquela neblinazinha lá, sai um monte de soldado, um monte de lugar, e a Bíblia diz que veio o Judas e fala, mestre. Até hoje, esse cara é maior ajuda, né? Ri para tu, mas está te dando poelado pelas costas. E deu um beijo, e Jesus fala assim, filho, o que tu tens que fazer? Faz logo, porque traz o Filho do Homem com um beijo. E a Bíblia diz que depois desse beijo, o que os caras dizem é até interessante, né? Que Jesus era tão comum que para identificar ele foi com um beijo. E aí o cara chega, quando põe a mão, o Pedro fala, é agora que eu vou provar para ele que eu vou com ele até o final. Puxa ele a espada e já... Eu acho que o Pedro, irmãos, ele mirou na cabeça para cortar o pescoço do cara. Mas o cara... E ó... E aí Jesus fala assim, guarda essa espada, que isso não é meu reino.
Talvez a gente saiba o nome do Malco porque quem ouviu foi o Pedro. Não é não? Porque Jesus falou assim, como é que é seu nome, filho? Meu nome é Malco. Malco, isso não é meu reino. Pegou a orelha do cara e botou no lugar. Você veio para quê? Eu fui mandado para te prender. Pode me levar. E Jesus vai embora. Eu particularmente não gosto quando eu escuto algumas pregações de pessoas que falam assim, então irmãos, quando mataram Jesus naquela cruz, irmãos, olha só, ninguém matou Jesus, irmão. Ninguém matou Jesus. Jesus se entregou. É diferente. Irmão, ele podia fazer assim, vai o quê? Vai o quê? Vai você me prender? Eu fico tentando, mais uma vez, eu fico tentando meu mundo de Bob, irmão. Eu fico tentando imaginar no mundo de Bob a criação todo, o reino, os anjos, tudo. Imagina. Você não imagina isso não, irmão? Não, você não imagina isso? Desculpa, irmãos, olha só. Eu vou explicar esse mundo de Bob, sabe por quê? Porque eu leio a Bíblia. Eu leio a Bíblia. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Eu não leio a Bíblia para tentar discutir com as pessoas alguma coisa, para provar que eu sei mais. Eu leio a Bíblia porque eu quero me alimentar da Bíblia. Eu não leio a Bíblia para ficar discutindo com alguém porque eu sei. Não, irmão, eu leio a Bíblia porque eu leio a Bíblia. A Bíblia me alimenta. Agora, se eu olho para a Bíblia e vejo algumas coisas que pulam para mim, irmãos, quando eu falo para você, talvez eu tenha uma maneira meio engraçada de falar, mas quando eu falo para você, eu estou dizendo do Criador, irmãos. Estou falando que o Criador está na cruz. O Criador está na cruz. Principados e potestades, ele tem domínio, irmãos. Vou te mostrar uma coisa na Bíblia. Talvez você nunca tenha visto isso. Vou te mostrar. Um dia na leitura, isso saltou para mim e eu comecei a chorar. O texto de capítulo 17 do livro de João diz assim. Vai, segue aí. Eu estou achando que não estou falando besteira. Aí você vai falar que sou maluco ou não. Vai. João 17. Olha o que está escrito, irmão. Abriram? João 17. Posso errar em alguns textos, mas olha só. Diz assim o texto. Depois de falar essas coisas, Jesus fez o que, irmão? Ergueu os olhos aos céus. Amém? Certo? E começou a dizer o que? Pai, é chegada a hora. Então para comigo agora aqui. Vamos lá. Eu quero que você faça o que tu está vendo na Bíblia. Vai. Você é Jesus, tá? Você é Jesus. Depois que você falou um montão de coisa, você ergueu os olhos aos céus. O que é erguer os olhos aos céus, irmão? É isso? O que é erguer? Vamos fazer junto. O que é erguer os olhos aos céus? Vai, irmão. Eu acho que é isso, ó. É isso. Ergueu os olhos aos céus. E ele começa a falar o quê? Pai, é chegada a hora. Glorifica o... Lê aí, irmão, não olha para mim não, lê a pessoa falando besteira. Glorifica o teu filho, não é isso? Para que o teu filho glorifique a ti. Eu te glorifiquei na terra, não foi, irmão? Está aí? Com a glória, é isso? Ou estou errando? É isso? Que tu me deste. Hã? Verso 3. Não, no 3, achei que diz o 3. Não, no 2. No 2 diz, assim como lhe deste autoridade isso. para que conceda a vida eterna. Aí, eu gosto disso. No 3 fala assim, e a vida eterna é esta. Irmãos, a gente fica discutindo o que é vida eterna com as pessoas, dizendo quem vai para o céu, quem vai para o céu, quem tem vida eterna, quem não tem, vai para a escola bíblica, se não vai para a escola bíblica, se dá disso, não dá, quem é vida eterna. Irmão, Jesus Cristo, o autor e consumador da minha fé e da tua, ele diz aí nesse texto o que é vida eterna, irmão. O que está escrito aí, irmão? Ele diz assim, e eu dei a eles a vida eterna. Aí olha só, e a vida eterna é esta. Irmão, quem falou isso foi Jesus Cristo, amém? O que ele diz que é vida eterna, irmão? Que te conheçam como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então, quer saber o que é a vida eterna, irmão? Está aí. Então não fica inventando, a vida eterna é isso. Não, a vida eterna é crer em Deus como o único Deus verdadeiro. E João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí vem o versículo 4, né, da autoridade. Agora, olha a cereja do bolo, é o versículo 5. Olha a cereja do bolo, irmão. Lê aí. Agora, Pai, glorifica-me junto de ti. Tu viu, irmão? Agora vê se eu estou maluco, irmão. O que diz o versículo 1?
Depois de falar essas coisas, ele fez o quê, irmão? Então tudo que ele está falando com os olhos aos céus, né? No versículo 5 ele diz assim: agora, Pai, glorifica-me junto de ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Irmão, desculpa, meu mundo de Bob. Para onde ele está olhando, irmão? O que ele está vendo? Ele está vendo um céuzinho azul, que é o primeiro céu, que a Bíblia diz. Ele está vendo um segundo céu, que é de principados e potestade? Ou ele está vendo o lugar de onde ele veio e o lugar que ele diz que onde eu estiver eu quero que vocês estejam, na casa do meu pai há muitas moradas, eu sei de onde eu vim, só quem conhece o pai é quem veio do pai. O que ele está vendo, irmão? E o demais é quando ele fala assim: glorifica-me junto de ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, ele já era. Ele já era. Por isso quando eu falo assim, meu mundo de Bob, não é meu mundo de Bob não, irmão. É que eu leio e falo, cara, o que é isso? Está aqui, irmãos. Está aqui. Então quando eu vejo o pessoal que mataram, ninguém matou Jesus, irmão. Ele se entregou. E aí continua a saga do Pedro, né? Ele se entregou, Jesus foi lá e se entregou. E, irmãos, aí Jesus começa a tomar um couro. Apanha. E a Bíblia diz que todos os discípulos fizeram o quê, irmãos? Fugiram. Com medo de quem? Dos judeus que estavam procurando cada um deles para matar. E a Bíblia diz que Jesus está ali apanhando, aí o Pedro aparece aonde, irmão? Onde é que o Pedro aparece? Todo mundo diz que o Pedro negou Jesus, mas foi o único discípulo que a Bíblia mostra que seguiu Jesus até o final. Então ele está ali assim, ó. Ele está ali assim, caraca, é Jesus apanhando. Aí alguém fala assim: ué, você também não era um dos discípulos? Ele falou: não, nem conheço, não sei quem é não. Ele está vendo. E depois ele diz assim, alguém fala assim: eu te conheço. Não, como me conhece? Não, nem sou daqui. E a Bíblia diz que a terceira vez a Bíblia fala que Jesus, depois de ter apanhado, Jesus passa onde, irmão? No pátio, todo ensanguentado, sendo levado pelos soldados. Está em Lucas 22, diz assim, que naquele momento em que Jesus passou no pátio, alguém olhou para o Pedro e disse assim: você também não era um dos seus discípulos? O Pedro disse: não, eu nem o conheço, não sei o que está dizendo. A Bíblia diz que nessa hora que o Pedro diz que não conhecia, o olhar de Jesus se cruzou com o dele num pátio. E o Pedro olhou, era como se Jesus falasse assim: você não me conhece? Mas eu te conheço. E o galo cantou. E o Pedro chorou amargamente. Jesus morreu, irmãos. E 3 dias depois, Jesus ressuscitou. E quando a Bíblia fala da ressurreição, eu quero abrir um adendozinho aqui para as mulheres. Né? A gente às vezes pega uns contextos muito errados da Bíblia sobre mulher, sujeitais, não sei lá, mulher não pode falar, o homem é o cabeça. Mas que interessante, né? Que a mulher tem um papel importantíssimo no reino de Deus. Se eu fosse a mulher, irmão, com a perspectiva que eu tenho do reino de Deus, eu ia falar assim: irmão, fecha a boca antes de falar da mulher. Porque Deus não escolheu um homem, não. A única que Deus escolheu foi a mulher para levar um rei na barriga. Ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Só isso. Mais nada. Não é, irmão? Só isso. É estranho, né? Só isso. O que a mulher fez? O que a mulher fez? O anjo abaixou, o anjo desceu e falou assim: ó, tu és agraciada, tu és bendita entre todas as mulheres, tu és escolhida, descerá sobre você o Espírito Santo. E o que a Bíblia diz é que Maria guardou tudo no seu coração e pagou um preço alto pela escolha que Deus a fez. Não é? Porque solteira, noiva, né? Virgem, e aparece grávida dentro da tribo, do contexto dela. Como assim?
José fica desesperado, como nem casei, nunca tive um relacionamento, está grávida de quem? Na lei, ela tinha que ser apedrejada, e quem deveria tocar a primeira pedra era José. Mas o anjo também apareceu e falou: José, o que está nela é do Espírito Santo. E José a protege, cuida dela. Você acha que foi fácil, irmão, ficar 9 meses de barriga no meio de uma gente questionando tudo e todos? Não foi. Não foi. Agora, nós estávamos falando na mesa ali, quando a gente fala de amor, né? A expressão de amor. Quem é mãe aqui? Mãe. Então, elas vão entender melhor. As solteiras vão entender um dia, se Deus permitir. Mas existe, irmãos, coisa mais terna de você ver uma mãe amamentando seu filho? Eu acho que não existe. Você viu uma mãe amamentando um filho, irmão, é uma coisa de outro mundo. Esse olhar da mãe para o filho, do filho para a mãe aqui, ainda mais quando é bebezinho, a mãe está olhando assim, tipo assim, tá? Vou botar a legenda. Era você que estava dentro de mim. E o neném, tu que era minha mãe, tu que me carregou, porque o olhar sempre é fixo, irmão, é fixo, é aqui, ó. Talvez é por isso que Deus deixa bem escrito assim: ainda que a tua mãe te abandone, que é uma coisa muito difícil, eu jamais te abandonarei. Que é um amor que está ligado, né? E aí ele se fez homem dessa maneira. É que a gente não gosta de falar dessas coisas, irmão, mas Maria amamentou Jesus, meu irmão. Tu tenta imaginar, irmão. Jesus está aqui, ó. Ela está amamentando Jesus, irmão. Ela está amamentando o Criador. Está aqui. Mas imagina José. O teu Jesus, ele veio assim: sou eu. O que a Bíblia mostra para mim foi o que ele aparece bebê, depois aos 12 anos e depois aos 30. Mas teve toda uma trajetória de cada ano, porque a Bíblia fala assim: e aos 30 anos ele começa o ministério, e aos 12 anos, então, irmão, não foi bebê, 12, 30. Teve uma trajetória, e dizem os estudiosos que ele também foi carpinteiro junto com o seu pai. Então eu sou maluco, irmão, de pensar essas coisas, de pensar, eu sou pai. Eu vi cada minuto do meu filho crescendo, andando, e eu fico tentar isso lá, é a mesma coisa, irmão. Quando eu falar, eu perdi o meu filho não morreu não. Mas eu perdi meu filho assim, eu já sei que eu já o perdi, no sentido de, fez 18 anos. Meu filho começou a namorar. Já era, irmão, acabou. Eu chamo meu filho agora: quer viajar com o papai? Vou embora? Pô, pai, vou não. Não vai por quê, irmão? Uma indivídua chamada Sabrina entrou na vida do meu filho. Isso, estou falando de homem, meu filho homem. Agora tu imagina o cara que é pai, irmão. O cara pai, cria uma princesa, com tudo, dá tudo de bonitinho, de rosinha, de lá. Aí chega um indivíduo, irmão, ela com 16, 17, chega um cara, não sabe da onde. E fala, se for carioca, flamenguista: e aí, tio, tô gostando da sua filha. Irmão, de onde tu saiu, querido? De onde você saiu? Meu irmão, você tem filho? O irmão lá atrás, você tem filho ou não? Então tu imagina agora, chega um flamenguista lá. Aí, tio, qual é o nome da sua filha? Carol. Aí, tô gostando da Carol. E se for pagodeiro, pô, tem até uma música para Carol. Da onde saiu esse indivíduo, irmão? Não é não, cara? É complicado, hein, irmão? Eu sou casado há 23 anos. Casei velho. E o pessoal falava que eu ia ficar pra titio. Deixa eu falar pros solteiros aqui: não vai. Acredite, irmão. Mas também é o seguinte: princípios, olha só, pros solteiros, princípios de Deus não se negociam. Deus tem alguém para você, e não fica orando: Deus cria meu esposo. Já está criado. Ele já está por aí te procurando. Só peça a Deus que abra os seus olhos para você o encontrar, né? Quando meu pastor falou para mim assim: Pedro, sua esposa já existe. O que você precisa é só encontrar ela, irmão. Eu estava num desespero que cada igreja que eu ia pregar, eu falava assim: Deus, é essa. Tem que ser essa. Mas aí quando eu começava a conversar, que eu falava que eu me chamava no Morro do Borel, que eu queria morar no Morro do Borel, as meninas: é mesmo, né? Borel, isso aí é foda.
Mas demorou, irmão, mas valeu a pena. Minha esposa veio lá do outro lado do oceano para passar um dia no Morro do Borel. Voltou, ficou 3 meses, voltou, ficou 1 ano. E nesse 1 ano ela foi felizardíssima de ficar apaixonada por mim, casou comigo. Então existe tempo em tudo quanto é lugar, irmãos. Tudo quanto é lugar, existe tempo. Existe processo. Então eu só estou falando isso aqui para abrir um parênteses, para você não ficar pensando, mas cara, irmão, lê só a Bíblia, só isso. E o que eu estou falando de Pedro agora é que vai fechar. Eu estou abrindo aqui um espaço para as mulheres. Porque imagina, para entrar na humanidade, no mundo, como criança, como encarnação, Deus usou uma mulher. Amém? Usou uma mulher. E para falar sobre a ressurreição e dar a notícia de que ele estava vivo, ele usa outra mulher. Porque a Bíblia diz que a Maria foi lá para o túmulo, né? Para jogar lá o bálsamo lá, para ver o corpo. Irmãos, Deus sabe, irmãos, porque ele usou a mulher. Para trazer ao mundo e para dar notícia. Porque a Bíblia diz que a mulher foi lá no túmulo, aí chegou assim e falou: cadê Jesus? Aí qual foi o recado que foi dado para lá na porta do túmulo? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Mas me diz onde ele está. Ele ressuscitou. E o recado é o seguinte: o que foi falado? Vai. Não foi isso? Ó? Vai lá, avisa o que, irmãos? Avisa aos discípulos que eu quero encontrar com eles. Olha o detalhe, irmãos. Presta atenção no detalhe. Vai, avisa para os discípulos que eu quero estar com ele. E avisa para quem? Para o Pedro, que eu quero falar com ele. Então, irmão, preste bem atenção. Se tu quer dar um recado bem dado, manda uma mulher dar, irmão. Homem não sabe dar recado. Não sabe. Homem, ele é assim, ele é como não tem uma palavra, minha esposa fala muito essa palavra, é muito sublime, povo, é tudo sublime. Ele, uma palavra, ele acha que ele falou tudo, mas não falou nada. Mulher não, irmão. Então, por exemplo, aqui, ó, na minha casa tem grupo pequeno. Aí eu ligo, meu amor, grupo pequeno hoje, tá? Vamos reunir. Aí ela fala assim: quem vem? Olha o Pedro. Todo mundo. Ela fala assim: todo mundo quem? Quem vem? Quantos vêm? Que horas vem? E quem vai trazer o quê? Irmão, eu não quero saber nada disso. Eu quero saber que todo mundo vai e acabou. Mas ela quer saber que horas, aonde, como, né? Então quando o recado foi dado, a mulher chegou. Então eu vou dar o recado pela perspectiva do homem. Vai, avisa que ele ressuscitou, que ele quer ver os discípulos, e avisa para o Pedro. Irmão, eu ia chegar dando um recado assim, ó. Irmãos, Jesus ressuscitou, irmão. Ele ressuscitou, irmão. Ele quer ver a gente. Ele ressuscitou, irmão. Ele vai ficar tão nesse eixo de caraca, ele ressuscitou. Homem, mulher, irmão. E mulher quando irmão, mulher quando começa a falar uma coisa, faz assim, ó. Os caras, o que foi? Aí, irmão, aí começa. Eu fui lá no túmulo e chegou lá. Aí, irmão, eu falo pra minha esposa quando começa a falar e começa a chorar, eu falo: meu irmão, fala logo. Então, eu fui lá e me deram um recado. Irmãos, ele não fala, ele fica. Mas vai no detalhe, ele ressuscitou. E todo mundo, ressuscitou. E começa, ele ressuscitou e falou que quer ver a gente. E depois ela para, tipo assim. Esse recado é assim: e Pedro, ele falou que quer falar contigo, o que houve? Né? Aí já é um outro lado, irmão. Né? Tipo assim, qual foi o babado lá? O que aconteceu? O que houve? O que houve? Fala, ele quer falar contigo. Falou que não quer falar com ninguém. Aconteceu alguma coisa. Diferente, irmão. Aqui, ó. Aqui essas cadeiras estão coladas, mas ó. Irmão, vai no mercado, vê casal no mercado, homem e mulher. É o seguinte, ó. Tu vê o homem com o carrinho, os homens vão. É assim mesmo. A mulher que tá casal, o cara tá com o carrinho, ó. A mulher tá nas prateleiras, o homem tá assim no carrinho, ó.
Ele vai empurrando e já não aguenta mais. Sabe por quê? Porque a mulher está aqui, irmão. A mulher está aqui assim, ó. Ela pega o negócio e fica assim. Mais tomate, irmão. Mais tomate uma. Várias marcas. Ela fica assim. O cara fala assim, meu amor, é tudo mais tomate. Coloca aí. Não, isso aqui é lá, porque isso aqui... Isso aqui... Homem fazendo compra sozinho. Homem sozinho. Ele pega o carrinho, meu. Ele já entra e faz assim, ó. A lista. Aí... E ele entra, eu vou falar do Pedro. Eu entro, irmão, eu vou lá no serviço de limpeza, depois eu vou lá no açúcar, depois eu fico assim, minha esposa, ela entra no mercado de verdade, ela faz assim, irmão. Ela vai lá no corredor lá, ela faz assim, ó. Ela já sai na boca do caixa aqui, ó. E traz tudo. Eu fazendo compra sozinho, eu chego em casa... Homem, vê se não é verdade. Aí tu chega com as copas, bota assim. Cara, tua mulher pergunta o que tu não trouxe. Você trouxe isso? Eu falo, caralho, sabia que eu tinha esquecido alguma coisa. Tu esquece, irmão. Então, mulheres, Deus sabe, porque Deus tem um... Irmão, Deus tem um... Aí vocês estão achando que eu esqueci do Pedro? Não. Esse é o detalhe. A mulher disse pro Pedro assim, ele quer falar contigo. E a Bíblia diz que os discípulos estavam na casa, cercado. Jesus entra, as portas estão cerradas, ele aparece. E ele diz, Pai, seja convosco. Outra vez disse, Pai, seja convosco, mostrou as mãos. E disse, assim como o Pai me enviou, também vos enviei, soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. E disse por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. E aí... Chegando aqui na totalidade da missão, a Bíblia fala que Jesus chama o Pedro para conversar. Falou, pessoal, dá licença, Pedro, vou falar contigo. O que passa no coração do homem desse, irmãos? Agora eu vou começar a chorar, né? O que passa no coração do homem desse que andou 3 anos com Jesus, que viu tudo, e o último contato que ele teve com Jesus foi aquele olhar, que ele disse que eu não conhecia. E agora no meio de um café, ele está ali desesperado olhando, tipo assim, cara, e agora? Eu neguei ele 3 vezes, o que vai acontecer? E para tudo e fala assim, preciso falar com você. Sai os 2 sozinhos, eu fico imaginando, porque eu tenho filhos, e quando eu chamo a atenção dos meus filhos, eu sempre levo para o quarto. Sempre. E na minha casa eu tenho uma varinha chamada Misericórdia, o nome dela. E graças a Deus meus filhos não apanham mais hoje, né? No outro tem 15 anos, o Gianluca 18. Todos eles apanharam até 13 anos. E apanharam mesmo, irmão. E pode me denunciar. Quem paga a conta lá em casa sou eu. E quem educa meus filhos não é a escola. Quem educa meus filhos é dentro de casa. A escola, ela ensina meus filhos a entrar na sociedade, mas a educação começa no café da manhã. E muitas vezes chamei meu filho, ó, na rua, ó, em casa a gente conversa, tá bom? Papai falou contigo 3 vezes. Ele já sabia que não é ter chance. Chegar em casa era pro quarto mesmo. E ó, você vai levar as tuas 3 varadinhas por isso. Então quando ganhava as varadas, sabia porque estava ganhando. Não era assim, ganhava varada por nada. Sabia que estava apanhando. E muitas vezes meu filho, no cabelinho enroladinho, olhinho assim verdinho. Se deixasse ele falar, irmão, já era. Ele quebrava o teu coração. Então não tinha que deixar falar, irmão. Aí um dia ele falou, pô, papi, eu não entendo. Desse tamanho. Eu falei, tu entende o quê, não? Ele, o senhor diz que ama a gente, mas sempre usa essa misericórdia, isso dói. Eu falei, dói, mas vai doer mesmo. E era duro pra mim. A mão, rapaz, doía. Aí eu acho que eu tenho que contar isso pra vocês. Isso aí foi uma vez eu estava numa floresta, a totalidade da missão, tá, irmão? Na floresta, e o meu filho aprontou lá em cima, Noah. Aprontou, irmão. E eu não gosto muito dessa mistura, menino com menina, brincando. Porque menino, irmão, menino é pontapé, é Spider-Man, né? E a garota é mais delicada. E tem menino que quer brincar com menino. Só que menina, desculpa quem tem menino, é chato, irmão. Ela brinca com os meninos, depois às vezes fala, tio, o nome bateu. Eu falei, sai de perto dele, filho, sai de perto dele. Eu não vou brigar com meu filho porque você estava brincando com eles. Eles estão jogando bola, bolada, sai dela, vai brincar de boneca. Né? Porque menino sobe, vou pular, pulou, já foi. Né? É assim, irmão. Mas esse dia ele passou dos limites e falou, não, brinca de...
papi, ela não sabe brincar, papi. É brincadeira de homem, é Spider-Man. Aí começou a falar, e falou um montão lá. Aí eu sei que a gente estava saindo da floresta. Aí minha esposa olhou para o Noah. O Noah desceu a floresta sozinho, na contramão. Aí minha esposa, Pedro, Noah tá... Eu olhei para ele assim, eu dei um grito dentro da floresta, assim. Noah! Ele parou, eu falei assim, ó, já sabe que tu vai... Aí ele já voltou, ele falou, papi, falei, pode... Aí eu nem esperei chegar em casa, irmão. Eu fui atrás do carro, assim, peguei uma vara, mas dei 3 varadas nele. Aí minha esposa falou assim, você expôs seu filho na frente de todo mundo. Eu falei, não expôs ninguém, eu bati atrás do carro, ninguém viu. E entrei dentro do carro, minha esposa dirigiu, aí ele estava do meu lado assim, ele olhou para mim e falou assim, papi, desculpa nada, em casa a gente conversa. Não tem conversa contigo. Aí ele começou, aí o carro começou a descer, aí ele começou assim. Eu falei, acorda. Tu vai em casa, tu vai ver comigo. Em casa a gente vai conversar. E eu comecei a ficar irado, irmão, com ele. Aí ele, papi, desculpa. Eu falei, não tem desculpa, em casa tu vai ver. Em casa acabou. Aí descemos, ele queria dormir, não deixei. Só que a gente chegou em casa, minha esposa lembrou que tinha festa. Falou, vou daqui mesmo, Pedro, não vou nem parar em casa, vamos para a festa. Foi para a festa, falei, vou ficar em casa. Qual é, Pedro? Vou ficar em casa. Irmãos, eu entrei em casa. Eu liguei minha televisão, era mais ou menos 6h30. Eu fiquei assim, ó. Eu não via nada, irmão, só ficava assim, ó. E com ira do meu filho, com ira, assim, eu falei, quando o Noah chegar, irmão, eu vou pegar ele, o Noah, ele me tirou, passei, mas vou pegar o Noah. E fiquei, aí um cara chegou na minha casa, um dono da festa lá, chamou, Pedro, eu olhei, fala aí, William, ele falou assim, Pedro, vamos lá pra festa lá, eu falei, não vou, ele entrou, eu falei, William, não vou pra festa, Pedro, as crianças estão tudo lá, cara, vamos, e eu me amarro em aniversário, irmão, gosto de aniversário de criança, canto parabéns, canto umas 10 músicas de parabéns, e a gente agita a festa, vamos lá, Pedro, eu falei, não vou. Pedro, teu filho tá lá brincando. Eu falei, tu é advogado do Noah? Tu é advogado do Noah? Não vou, cara. Tu não tem noção como é que eu tô com raiva do Noah, cara. Pedro, irmão, eu sei que eu sou crente, irmão, eu sei que eu sou crente, mas não quero papo. E fiquei de novo lá. Irmão, deu umas 8h30, 9 horas, o Noah chega, eu sabia, o portão abriu, eu falei, são eles. Eu abri a porta assim, ó, olhei pra ele, papi, me abraçou. Eu falei, não me abraça não, vai pro quarto agora. Aí minha esposa atrás. Eu falei, dá um tempo também. Aí fui pro quarto. Irmão, entrei pro quarto, sentei o meu filho assim na minha frente, assim, ó. Eu falei, olha pra mim. Ele ficou olhando assim. Irmãos, eu fiquei assim, ó. Aqui, ó. Com ele aqui, ó. Eu falei, olha, preste atenção. Você hoje passou dos limites, ouviu? Aqui, ó. Ouviu? Aí ele fez assim. Papi, deixa eu falar, tu não vai falar nada, cala tua boca. Irmão, comecei a falar. Ele abaixava a cabeça, eu falava, levanta a cabeça e olha para mim. Tu tem que olhar para mim agora. E falava, vem aqui, irmão. Aí eu estava aqui, minha porta do quarto, ali minha esposa. Caraca, Pedro. Não nada, dá um tempo, vai para lá. Aí, olhando para meu filho aqui, eu falava com ele, ele fazia assim com a cabeça, eu levanta a cabeça, cara. Meu irmão, ele sentia assim, eu falei, levanta a cabeça. Aí ele falou, deixa eu falar. Não vai falar nada, depois tu fala. Irmão, eu dei um sermão pro meu filho, uns 15 minutos, a mesma coisa. Eu não saio do disco que tu vai rodando. E o meu filho vai fazer assim. Levanta a cabeça. Eu peguei assim. Eu falei, agora tu fala. O que tu quer falar? Fala. Ele falou assim, papi, tu tá com o maior mau hálito. Você está rindo, né, irmão? Aí tu entendeu porque ele abaixava a cabeça, né? E eu levanto a cabeça. Eu falei, é isso que tu tem para falar para mim? Ele falou, é. Eu falei, não, o que eu faço? Ele, vai escovar o dente. Eu falei, Noah, você não está entendendo, eu estou falando de você, o que você aprontou lá na floresta. Ele falou, papi, eu já te pedi perdão, eu achei que tu tinha me perdoado. Acabou comigo, irmão. E eu olhei para o meu filho ali e falei, vai embora, Noah. E eu fiquei no meu quarto chorando pra caraca. Por isso que eu estou falando para vocês que quando eu acho que Jesus chamou Pedro para conversar, ele conversa com Pedro. O que ele fala para o Pedro? Na conversa, o que ele fala para o Pedro? Alguém lembra? O que ele fala para o Pedro?
é isso que todo mundo fala. Mas não foi isso que Jesus falou para Pedro. Jesus fala assim para Pedro, ó. Ele chama o Pedro e diz assim: Simão, filho de João, você me ama? O Pedro fala: ô Jesus, eu te amo. E Jesus fala: apacenta minhas ovelhas. E Jesus diz de novo: Simão, filho de João, você me ama mais do que tudo? E o Pedro diz: ô Jesus, eu te amo. E Jesus diz de novo para ele assim, eu acho que Jesus fala: olha para mim, eu vou te perguntar de novo: Simão, filho de João, você me ama? E o Pedro diz: ô Jesus, tu sabe de tudo, você sabe que eu te amo, tu sabe que eu te amo, apacenta minhas ovelhas. Talvez eu acho que ali o Pedro entendeu uma coisa que ele não tinha entendido há 3 anos atrás. O que foi? A primeira vez que Jesus se encontrou com Pedro, foi essa frase que Jesus falou para Pedro: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas. Então, no meio da conversa, a única coisa que Jesus não falou para Pedro foi o quê? Tu serás chamado Cefas. Ele disse: Simão, filho de João, tu me amas? Era como se Jesus estivesse falando para ele assim: lembra quando eu te conheci? Lembra quando o André me apresentou para você? Eu nem deixei ele me apresentar porque eu disse que eu te conhecia. Eu disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas. Irmãos, Jesus usou 3 tempos para falar com Pedro a primeira vez. Ele disse: tu és Simão. O que ele está dizendo? Presente. Ele diz: eu te conheço, eu sei quem é você. Depois ele diz: tu és filho de João. Ele está dizendo assim: eu conheço teu passado, eu conheço tua história, eu sei porque você é pescador, eu sei quem é teu pai, eu sei porque você tem problema de dislexia, eu sei que você tem problema de déficit de atenção, eu sei que você não sabe nem ler e escrever direito, eu conheço tua história. E depois Jesus disse: mas você vai ser chamado Cefas. Ele está dizendo: eu conheço teu futuro, você quer me seguir? Só que o Pedro segue Jesus achando que o reino de Deus era isso, pá, tal, né? Expulsar o demônio, sair, andar sobre as águas, sinais. Mas a totalidade da missão, ela só vai ser entendida quando nós entendermos essa pergunta que Jesus fez para o Pedro. Qual foi a pergunta? Tu me amas? A totalidade da missão vai estar na intensidade do meu amor por Ele. Porque o que Jesus está dizendo é o seguinte: olha só, eu só quero saber se você me ama, mais nada. Você me ama? É isso que eu quero saber, você me ama? Porque se você me ama, se você me ama, ninguém vai segurar a gente. Se você me ama, a totalidade da missão será completa. Porque a missão começou aonde? Porque Deus amou. E se você me ama, se você me ama. Essa tarde aqui a gente termina talvez com uma palavra que eu dou para você de não só de pastor, de missionário, mas também de pai para alguns que talvez tenham idade para ser meu pai, para ser meus filhos. Eu diria também para ser meu pai ou minha mãe, mas eu diria o seguinte para vocês aqui: o mesmo Jesus que encontrou com Pedro é o mesmo Jesus que está aqui agora, no meio dessa nossa alegria, descontração. E o mesmo Jesus está aqui, também está dizendo para algumas pessoas aqui agora: eu te conheço, eu sei quem é você, eu conheço teu passado. Você pode se esconder de todo mundo, mas eu conheço tua história, eu sei onde dói. O mesmo Jesus está aqui dizendo para você que Ele conhece você hoje, conhece teu passado, mas Ele também tem uma história linda para escrever com você. Mas a história linda, ela só vai ser escrita dependendo da resposta que nós vamos dar para essa pergunta: você me ama? Talvez hoje à tarde aqui, a pergunta que Jesus está nos fazendo é: você me ama? E todo dia Ele vai nos fazer essa pergunta: você me ama? Você me ama com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento? Porque se isso acontecer, vai ser automático você amar o próximo. Se você me ama com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, vai ser automático você amar o próximo. A totalidade da missão, ela está no amor dele, que nos alcançou, que nos transformou
e que nos diz aqui hoje para homens e mulheres: eu sei quem é você. Ele te chama pelo nome e diz: conheço o teu passado. E olha que o nosso passado é o maior inimigo, que é nos paralisar para que a gente não ande. O nosso passado está aqui, ó. Mas ele diz: eu conheço esse passado, mas eu tenho uma história linda para escrever. A totalidade da missão não está em quantas experiências nós vamos ter de andar, de fazer aquilo, não. A totalidade da missão está na resposta todo dia para essa pergunta: você me ama? Se a resposta for eu te amo, a missão vai ser fácil de ser cumprida. Terminei.